Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão nossas dicas para vocês saberem em que ocasiões usarem dois tempos verbais, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos dar uma série de dicas para o uso correto e adequado de dois tempos verbais, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. O pretérito perfeito ocorre em uma frase do tipo eu cantei, enquanto que o pretérito imperfeito ocorre numa frase do tipo eu cantava. Uma coisa que nós precisamos fazer para escolher corretamente o tempo verbal é pensar na ação. Se for uma ação que foi concluída e teve um término evidente, nós usamos o pretérito perfeito. Se, por outro lado, foi uma ação frequente, que não tenha evidência de um término, nós usamos o pretérito imperfeito. Precisamos também imaginar a cena. Se nós imaginarmos nitidamente o começo, o meio e o fim da cena, usamos o pretérito perfeito. Se, ao invés disso, nós só conseguirmos imaginar o desenvolvimento ou ainda a frequência da cena, nós vamos usar o pretérito imperfeito. Vamos entender melhor. Segue um quadro. A primeira diferença que nós precisamos entender entre esses dois tempos verbais é que o pretérito perfeito indica uma ação concluída no passado, com ênfase na conclusão, enquanto que o pretérito imperfeito indica uma ação duradoura do passado, sem ênfase na conclusão. Vamos dar um exemplo para cada caso. Uma frase do tipo, encerrei o relatório ontem. Nós imaginamos que a conclusão do relatório foi ontem. Se foi ontem que eu iniciei o relatório, isso já não está dito nessa frase. Mas, claramente, a conclusão foi ontem. Embora nós não saibamos por essa frase quando foi o início do relatório ou quando foi o desenvolvimento do relatório, uma coisa é certa, o término foi ontem. Podemos imaginar a cena de alguém concluindo o relatório. Então, a ação está concluída. Uma frase equivalente no pretérito imperfeito seria, por exemplo, eu escrevia o relatório quando a luz acabou. Outro exemplo no pretérito perfeito. João chegou ao encontro às 6 horas da tarde. Se nós imaginarmos a cena, vemos claramente o momento em que João chegou ao encontro. Seria equivalente no pretérito imperfeito uma frase do tipo João chegava ao encontro quando viu a namorada. Nesse caso, a ação de se chegar ao encontro estava em desenvolvimento, quando uma outra ação, no caso de ver a namorada, aconteceu. Reparem que os dois exemplos que nós demos de pretérito imperfeito contam com, além do verbo no imperfeito, com um outro verbo que está no pretérito perfeito. No caso, o verbo que nós estamos colocando em vermelho agora. Por que isso? Porque tanto a ação de se escrever o relatório quanto o fato de se chegar ao encontro são ações que passam a ter uma ênfase na duração, já que uma outra ação, como a de a luz acabar ou a de se ver a namorada, passam a ser ações encerradas. Outra diferença entre esses dois tempos verbais é que o pretérito perfeito fala de uma ação pontual do passado, enquanto que o pretérito imperfeito fala de um
hábito ou costume do passado. Vejam essas duas frases que nós demos como exemplo. Ambas são antecedidas pelo advérbio ontem, mas a primeira dessas frases é de uma ação pontual, o ato de se encontrar a namorada no shopping, enquanto que a segunda dessas frases é de uma ação costumeira referente ao dia anterior, sim, mas não se trata de uma ação pontual, e sim de uma ação frequente. Vejam agora mais exemplos desses usos do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito. No primeiro caso, o do pretérito perfeito, a ação de ligar foi pontual, no sentido de ter ocorrido num momento do passado, sem ênfase na duração. Já no segundo caso, do pretérito imperfeito, nós temos uma ação habitual do passado. Essas são duas funções do pretérito perfeito e do imperfeito, sendo que o pretérito imperfeito tem também a função de indicar ações simultâneas do passado. Vejam esses exemplos. Agora vamos mostrar como o uso desses dois tempos verbais foi usado numa redação que foi premiada com a nota 1000 na edição mais recente do Enem. Nesse trecho, nós temos um verbo no pretérito perfeito e outro verbo no pretérito imperfeito. Se nós pensarmos no contexto, a importância dos movimentos sociais para as décadas finais do século XX, a forma como esses movimentos marcaram a época, é um fato consumado, ou um fato concluído, que, portanto, pede pretérito perfeito. Já o prejuízo sofrido pelas mulheres é um fato costumeiro do passado que pede, portanto, pretérito imperfeito. Bem, o principal macete para sabermos se é adequado usar o pretérito perfeito ou o pretérito imperfeito é imaginarmos a ação e a cena. Se a ação foi concluída ou a cena deixar claro que houve início, meio e fim, usamos o pretérito perfeito. Se, por outro lado, a ação não der ênfase ao encerramento, usamos o pretérito imperfeito. Se, ao imaginarmos a cena, nós só conseguimos visualizar o desenvolvimento do fato, usamos o pretérito imperfeito. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.